paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 3 da nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2020, a comunicação no ambiente familiar. Lembrando a você que o comentarista dessa revista é o bispo Abner Ferreira, que é o presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, a CONEMAD RJ. Também é o presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, membro da mesa diretora da CONAMAD e diretor-geral da editora Betel. E estes são os objetivos desta lição que ele preparou para nós. Primeiro, ensinar acerca da relevância da comunicação. Segundo objetivo, mostrar que a Bíblia Sagrada é o verdadeiro manual de comunicação. E terceiro, observar algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. O texto de referência que o bispo utilizou para esta lição está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, 27, 29 ao 32. Lembrando, meus irmãos e amigos, que o PDF com o plano de sugestão para esta aula ficará disponível aqui na descrição deste vídeo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Curta, compartilhe e comente para que a gente possa divulgar cada vez mais. A maior e melhor escola do mundo é a Escola Bíblica Dominical. Um dos fatores que mais influencia o ambiente familiar é a comunicação. Por isso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está repleta de orientações e alertas sobre o uso desta relevante capacidade do ser humano que é concedida pelo Criador. Vamos ver então ao ponto 1, a relevância da comunicação. O ser humano foi feito para interagir, se comunicar. É de importância capital que a comunicação seja alvo de consideração por todos os membros da nossa família, ok? Você pode me perguntar, mas o que é comunicação? O comentarista traz para a gente o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens, capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre as pessoas. Para que a comunicação aconteça sem ruídos, são necessários alguns elementos. E o comentarista apresenta para a gente 5, são eles: o emissor, o que fala, o receptor, o que recebe, a mensagem propriamente, o canal utilizado, o meio que ele utilizou e qual a reação do ouvinte, ok? Mas olha só, eu vou dar uma dica a você. Eu aqui no vídeo eu faço muito resumido, é importante que você adquira essa revista, que você seja aluno da Escola Dominical para não perder nada, porque a revista ela é completa e ela traz ricas informações importantíssimas, ok? Deus, Criador e comunicador. Mesmo após o pecado, Deus continuou a se comunicar com a humanidade. E ele fez isso como? Utilizando-se de diferentes meios para transmitir suas mensagens. Êxodo 34:1, Hebreus 1:1 e aí vai. Tem outros textos, o comentarista cita esses dois. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis 2:18. O ser humano foi feito para interagir, para se comunicar. Famílias conscientes da importância da comunicação. Meus irmãos, é muito importante que a família tenha plena consciência da importância da comunicação e procure se esforçar no exercício da mesma, na constante busca por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança. Amós 3:3, Mateus 12:25, ok? E fechando esse primeiro ponto, nós vimos que Deus nos abençoou com a capacidade de comunicar-se. Consciente da importância da comunicação, a família precisa procurar se esforçar na busca por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança.
Vamos então ao ponto 2, a Bíblia e a comunicação. A Bíblia, é o verdadeiro manual de comunicação. Escolha o momento certo. É relevante atentarmos para o momento mais adequado para expressarmos a nossa opinião, para comentarmos sobre um determinado assunto ou para levantarmos um questionamento. Fizer isso fora dessa regra, vai dar problema na comunicação, né? A palavra dita no tempo apropriado tem grande valor, sendo comparada a algo bom e uma joia finamente trabalhada. Provérbios 15, 23, Provérbios 25, 11. O pastor Jaime Kemp escreveu, abre aspas, tanto o marido quanto a esposa devem saber escolher a melhor hora, circunstâncias e lugar para conversar sobre seus desentendimentos, fecha aspas. Saiba ouvir. Certo autor escreveu, ouvir é muito mais do que esperar a vez de retrucar, de escutar palavras. Significa receber e compreender a mensagem verbalizada. É sábio ouvir antes de responder, nos orienta a palavra de Deus em Provérbios 18, 13. Meus irmãos, comunicação implica atenção e sugere que deve haver do outro lado não apenas um ser que fala, mas também que sabe ouvir. Provérbios 29, 20 é muito importante ser levado em consideração sobre esse quesito, ok? Abra sua Bíblia lá e leia esse texto. Outra coisa, cuidado com as palavras. É preciso atentar para o fato de que as palavras podem ferir e destruir um relacionamento familiar. Provérbios 18, 21. O diálogo é fundamental no relacionamento familiar. As palavras que usamos no diálogo são da maior importância. Tal atenção precisa ser considerada na comunicação entre pai, filho, marido, mulher, genro, nora, sogro, sogra e toda a família, ok? É muito importante isso e assim a gente caminha para o fechamento desse ponto que é. O que nós aprendemos desse ponto? Que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. Seus princípios são perfeitamente aplicáveis no relacionamento familiar e contribuem para uma constante melhoria do bem-estar da família. E assim a gente fecha o ponto 2, vamos ao ponto 3, buscando aperfeiçoar a comunicação. Queridos amigos, não basta falar a verdade ou expressar uma discordância. É preciso que o amor esteja presente, influenciando tal manifestação. Lembre-se, o amor é tudo. É fundamental que o amor esteja envolvido no processo de comunicação, pois é o amor que fará a diferença nas palavras e nas ações. As partes devem lembrar-se de que os simples atos de discordar de alguma coisa, a pessoa não está querendo dizer que esteja querendo ganhar a discussão ou vencer o debate. Não se trata disso. É pura e simplesmente numa discussão normal entre marido e mulher, entre pais e filhos, numa reunião familiar, um não discordar do outro. E quando eu não discordo ou quando eu tenho uma opinião contrária, não quer dizer que eu queira ganhar aquela queda de braço. Não é isso. E essa lição propõe essa reflexão. A gente tem que caminhar nessa direção que vai dar tudo certo, ok? Cuidado com a postura. Não é somente as palavras, as expressões faciais, o olhar, os gestos, a postura. Sabia que isso tem grande impacto na comunicação? Quando um membro da família estiver falando, as expressões corporais de quem fala e de quem ouve são muito importantes. O pastor Cláudio Duarte, especialista nessa área, escreveu: é extremamente desconfortável e grosseiro conversar com alguém olhando para outro lado ou cumprimentar uma pessoa sem fixar o olho na pessoa. Então, isso é muito importante e essa lição traz isso para análise.
Outra coisa, dedique tempo, invista nessa questão do tempo. Se os membros da família não têm a consciência da importância da comunicação, eles terão muitas dificuldades de se comunicar entre si, né? Assim escreveu Arlindo Mendes: para que a comunicação seja eficaz, é necessário observarmos 3 aspectos. E ele cita, primeiro, eliminar a soberba, consciência de que cada membro da família precisa um do outro. Segundo, doar tempo à conversação, desfaz a tensão desde que frequentemente usada. E terceiro, estabelecer prioridades. E assim a gente fecha o ponto 3, dizendo assim que nós podemos afirmar que aprendemos que aperfeiçoar a comunicação no ambiente familiar é falar a verdade, mas com amor. É saber que a tonalidade da voz e a expressão corporal acompanham o processo, e a interação é entender que é preciso investir tempo. E assim, meus amigos e irmãos, a gente conclui essa presente lição. A comunicação no ambiente familiar não possui uma única fórmula, pois cada família tem peculiaridades, né? Uma realidade diferente uma da outra. Contudo, a família cristã, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve e precisa demonstrar vontade, interesse, esforço e amor no exercício de tão importante aspecto para uma família saudável, a comunicação. Converse mais com sua esposa. Aproveite as madrugadas, os tempos, em vez de ficar ocupando o seu tempo com outros assuntos, converse, reúna sua família, dialogue, trate os assuntos da semana, fale sobre a Bíblia, fale sobre as questões espirituais, fale o que você quiser, mas por favor, converse. Tem alguma dificuldade? Converse. Não deixe as coisas para amanhã, resolva hoje. Como leitura adicional recomendada, nós recomendamos aqui nesse vídeo o livro O Poder da Palavra dos Pais, da Elizabeth Pimentel, publicado em 2018 pela editora Betel, ok? Meus queridos irmãos, querendo Deus, na próxima semana que estaremos de volta para o estudo da 4ª lição da nossa revista Betel Dominical, Orientações Bíblicas sobre a Intimidade do Casal. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.